Sabe todo aplicativo, jogo ou site que a gente usa no dia a dia? Pois é, por trás de tudo isso tem uma espécie de linguagem secreta. Uma linguagem que ensina os computadores a pensar. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso, o coração do pensamento computacional, que são os algoritmos e as estruturas de dados. Então, tudo começa com essa pergunta aí que é fundamental. Porque, olha, não basta só dar uma ordem para o computador. A mágica de verdade, pulo do gato, tá em achar o jeito mais inteligente, sabe? O mais rápido, o mais econômico de chegar no resultado. É isso que separa um programa que vive travando de um que, nossa, funciona lisinho. E a resposta para essa grande questão está bem aqui. Existe uma disciplina inteira que se dedica a isso com dois componentes principais. De um lado, os passos lógicos, que a gente chama de algoritmos, e do outro, a organização dos dados, que são as estruturas de dados. Quem domina esses dois? Bom, aí está o segredo para construir qualquer tecnologia de ponta. Para simplificar a coisa toda, pensa assim: é a arte de montar um plano de ação perfeito. Imagina o desafio de organizar uma biblioteca gigante daquelas de filme. Não basta só jogar os livros lá dentro, né? A gente precisa de um método para catalogar tudo, um sistema de prateleiras bem pensado, tudo para que qualquer livro possa ser encontrado rapidinho. A lógica é exatamente essa. Ok, para a gente entender isso de vez, vamos quebrar o conceito em três pilares essenciais. O primeiro deles, e talvez o mais famoso de todos, são os algoritmos. O algoritmo, no fundo, é como uma receita de bolo. Sério, pensa bem. É uma lista de passos claros, com começo, meio e fim, e numa ordem certinha. Se a gente segue a receita direitinho, o que acontece? Sai um bolo delicioso. Na computação, é a mesma coisa, só que o resultado é a solução de um problema. E olha, assim como tem receita para tudo que é tipo de comida, tem algoritmo para tudo que é tipo de tarefa. Tem algoritmos feitos só para buscar informação, outros são especialistas em colocar dados em ordem. E ainda tem aqueles para percorrer caminhos, tomar decisões lógicas ou simplesmente ficar repetindo uma tarefa. Cada um é uma ferramenta específica para um problema específico. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Estudar algoritmos não é sobre decorar um monte de passo a passo, é sobre desenvolver a capacidade de olhar para um problema e se perguntar, tá, qual é a estratégia mais eficaz para resolver isso? É sobre pensar de forma inteligente. Beleza, agora vamos para o nosso segundo pilar. E se o algoritmo é a receita, a estrutura de dados, bom, ela é a cozinha. É o lugar onde a gente guarda e organiza todos os ingredientes. Então, uma estrutura de dados é basicamente isso, um sistema de armazenamento. Porque vamos combinar, não adianta nada ter a melhor receita do mundo se os ingredientes estiverem todos jogados pelo chão. O jeito que os dados são organizados afeta, e muito, a rapidez e a eficiência com que o algoritmo concebe trabalhar. E claro, assim como existem vários tipos de algoritmos, existem várias maneiras de organizar os dados. Algumas são bem simples, tipo uma lista de compras, uma coisa depois da outra. Mas outras são bem mais complexas, como uma árvore genealógica ou um mapa de cidades, que a gente chama de grafos. A escolha certa vai depender totalmente do que o algoritmo precisa fazer. E aqui está a pergunta-chave para este pilar. A questão não é apenas guardar a informação, mas guardá-la de um jeito que faça sentido para o problema, permitindo que o acesso e a modificação sejam rápidos e lógicos. Certo, então a gente já tem a receita, que é o algoritmo, e a cozinha toda organizada, que é a estrutura de dados. E agora? Agora vamos para o terceiro e último pilar, que é o nosso controle de qualidade. É aqui que a gente vai ver se a nossa solução ficou boa de verdade. Vamos falar de eficiência. E aqui está um ponto crucial. Na computação, quase sempre existe mais de um jeito de resolver o mesmo problema. Vários caminhos levam ao mesmo lugar. A grande questão é, qual deles é o melhor? Essa área do conhecimento nos ensina não só a criar soluções, mas a medir, comparar e, claro, otimizar essas soluções. E essa análise toda gira em torno de duas coisas principais. A primeira é o tempo de execução, ou seja, quão rápido a solução roda. A segunda é o uso de memória, quanta memória do computador ela consome. E muitas vezes é uma verdadeira balança, sabe? Para ganhar em velocidade, às vezes a gente gasta mais memória e vice-versa. Encontrar esse equilíbrio é a chave. Para a gente poder medir e conversar sobre essa eficiência de um jeito que todo mundo entenda, existe uma espécie de linguagem universal, uma notação matemática. A mais famosa de todas é a notação Big O. De forma bem simples, ela ajuda a gente a prever como um algoritmo vai se comportar à medida que a quantidade de dados aumenta, permitindo comparar abordagens diferentes de um jeito bem objetivo. Pronto.
Vimos os 3 pilares: os algoritmos, as estruturas de dados e a eficiência. Agora vamos juntar todas essas peças para ter a visão completa do quebra-cabeça. E olha, essa frase aqui amarra tudo perfeitamente. O objetivo final não é só aprender a programar, é muito mais do que isso. É desenvolver uma nova forma de pensar, é ter a capacidade de analisar um problema, modelar uma solução e saber escolher as ferramentas certas, o algoritmo certo e a estrutura de dados certa para construir algo que não só funciona, mas que funciona de um jeito brilhante. Porque, no final das contas, com essa base de raciocínio, as possibilidades são literalmente infinitas. A gente pode estar falando desde otimizar uma rota de entrega até ajudar a decifrar o genoma humano. O poder de criar soluções eficientes abre as portas para os maiores desafios da nossa era. E a pergunta que fica no ar é essa: qual vai ser o próximo grande problema a ser resolvido?